Neste mundo, há magos, ou melhor, necromantes, que utilizam cadáveres para criar seus próprios cavaleiros e apresentá-los em torneios. Embora o espetáculo seja brutal, é considerado o maior desporto do mundo. A multidão torce pelos lutadores enquanto os cavaleiros se dizimam mutuamente. Entre os espectadores está o nosso MC, o Seal, que adora assistir e gosta do desporto. 17 anos depois, o Seal dedicou-se a criar o seu próprio cavaleiro para participar na Guerra de Cadáveres, mas todas as tentativas falham. Sua última tentativa parece ser a melhor, mas ele precisa voltar à estaca zero. Para pagar as contas, ele aceita trabalhos humildes como limpar banheiros e descartar lixo. Devido ao enorme prêmio em dinheiro no desporto, o número de necromantes aumenta a cada ano. Jovens necromantes em formação aprendem na escola o básico e os sinais de mão para ressuscitar os mortos. Enquanto outros estão a ter aulas, o Seal está ocupado a limpar o chão e a ser humilhado. Trabalha muito para a idade e busca aprender na aula de necromancia. Ele tem um caderno especial onde anota tudo o que capta enquanto os alunos estudam. Numa noite, o Seal estava na sua vida a ler as suas notas quando uma mulher malvada e desprezível, Kalina, aparece do nada e o derruba com um soco, com a ajuda do seu cavaleiro. Ela o detesta, considerando-o um lixo, e já o expulsou da cidade inúmeras vezes. Kalina afirma que o Seov nasceu numa lixeira, e por isso não merece viver como os outros. Kalina ainda acrescenta que o pai dele era lixo, assim como ele, dizendo que o Seov puxou ao pai. Kalina quer que o Seal desapareça só porque ele parece sujo e esfarrapado. O Seal consegue levantar-se para se defender, dizendo à mulher que ele não é lixo. O Seal afirma que, não importa como ele nasceu ou foi criado, apenas ele pode decidir o tipo de pessoa que se tornará. Kalina caçoa dele, perguntando se ele crê que será aceito por todos ao virar necromante. Devido à sua ousadia, Kalina ordena ao seu cavaleiro que o esmague novamente. Ela o recorda de que ele é um mero pedaço de lixo sem cavaleiro, e que não deveria estar a falar onde as grandes ligas se manifestam. Ela menciona que o Seal tem tentado arranjar um cavaleiro para si há mais de 10 anos, mas tem falhado repetidamente. Kalina insiste para que ele saia da cidade, porque da próxima vez que o vir, acabou-se. Ela ameaça destruí-lo e mandá-lo para o caixão se ele se recusar a ir embora. Mesmo com as ameaças de Kalina, o Seal lembra-se sempre das palavras do maior necromante, Rafael, que disse que ele é o único que pode decidir quem se torna. Rafael também era um tipo pobre que veio do nada e entrou na Guerra de Cadáveres sozinho. Ele trabalhou muito, com 6 vitórias, tornando-se o humano supremo do planeta. O Seal sempre se inspirou em Rafael para que as pessoas o reconheçam, como fizeram com ele. Contudo, o Seal acorda de sonhos estranhos com vozes a dizerem que ele jamais será como Rafael. Mais tarde, o Seal visita a loja de necromantes e, depois de andar por lá um bocado, queixa-se da falta de qualidade, dizendo que não há nada ali que lhe sirva. De repente, ele vê um corpo feminino, sem braço esquerdo nem perna direita. Ele chama imediatamente a atenção do dono da loja, que lhe diz que o corpo não passa de sucata para descarte. O Seal aponta para o corpo com forma humana e o dono da loja diz que é um pouco especial e que está no mercado há quase um ano. Nesse período, já foi vendido 13 vezes. Porém ninguém conseguiu fazê-lo funcionar, e por essa razão, foi devolvido sempre. O Seal indaga ao proprietário como o corpo permanece íntegro, visto que materiais falhos costumam petrificar e se despedaçar. O lojista revela que o corpo nem se moveu, dizendo que há materiais defeituosos que surgem a cada poucos anos. O dono da loja pergunta-lhe então se ele está interessado em comprar o corpo, já que planeia deitá-lo fora. Ele promete vendê-lo super barato, mas avisa-o que não o poderá devolver. O Seal olha mais de perto e repara que a mão do corpo é estranha. O dono da loja revela que ela foi uma mercenária famosa em vida, capaz de esmagar tudo com um soco. Depois de pensar um minuto, o Seal diz ao dono da loja que não o quer, porque ela é um grande risco. Afinal, 13 necromantes falharam em reanimá-la. O dono entende o receio de o Seal e afirma que lixo é sempre lixo. No momento em que o Seal ouve isto, algo se acende dentro dele, e ele acaba por comprar o corpo com todo o dinheiro que tinha. Ele nem sequer tem dinheiro para comprar comida no dia seguinte, quanto mais para a renda da semana. Embora acredite que as hipóteses de sucesso são arriscadas, ele avança e dedica-se ao trabalho. Ele prende um braço e uma perna feios ao corpo. Como o dono da loja lhe chamou lixo, o Seal discordou. Ele está pronto para dar tudo de si para que ambos se tornem os melhores e recebam o reconhecimento do mundo inteiro. O Seal faz os sinais de mão e envia a magia para o corpo, que emite uma luz brilhante quase incendiando a sala. O corpo levanta-se da mesa chocando o Seal, que acredita ter tido sucesso em ressuscitar os mortos. No entanto, o Seal tem a maior surpresa quando a mulher abre os olhos e, com uma voz subtil, lhe pergunta quem ele é. Ele entra em pânico e grita, fazendo com que a mulher também grite em reação. O Seal pega numa faca e pergunta à mulher como um cadáver como ela fala. No momento em que a mulher ouve isto, ela perde a cabeça e dá-lhe um soco. O Seal observa um uppercut perigoso que se aproxima dele, destruindo tudo em seu caminho. O soco deixa-o completamente inconsciente, fazendo-o cair nos sonhos habituais da sua mente, que lhe dizem que ele é um lixo e nunca poderá ser tão bom como Rafael. Quando finalmente volta à realidade, ele assume que o que aconteceu com o cadáver não passou de um sonho, já que os cadáveres não devem falar.
De repente, ele ouve a mulher a falar, dizendo-lhe que teve sorte por a perna dela não estar a funcionar, o que fez o soco falhar. Ao ver isto, o Seol surta e cai da cadeira. A mulher manda-o calar a boca e permanecer em silêncio. Ele tenta escapar, mas só então percebe que está, na verdade, amarrado à cadeira. Ele pergunta o que ela faz, mas ela retorna a pergunta, querendo saber o que ele faz. Com uma expressão séria, a mulher pergunta a Useol o que ele fez ao corpo dela, pois ela não errará novamente. É então que o Seol olha à volta e vê um buraco enorme no chão, mostrando a sorte que teve por a mulher ter falhado um soco. O Zil não tem outra escolha senão começar a confessar, e depois de a mulher ouvir a sua confissão, ela expressa o seu choque por ele ser apenas um necromante e não um maníaco pervertido. O Zil pergunta à mulher por que ela o julga um tarado, e ela diz-lhe para olhar para o quarto dele. A mulher finalmente aceita a sua morte, mas agradece a Uzil por a ter revivido, sugerindo que o melhor seria seguirem os seus próprios caminhos. Uzil choca-se que a mulher tente partir e tem de lembrar-lhe que ela não pode mover o braço esquerdo e a perna direita, pois não eram do corpo original. Uzil então prova que só ele pode mover as partes do corpo substituídas através da sua necromancia. Uzil gaba-se dizendo à mulher que, forte como é, ainda precisa de sua ajuda. Mas isto irrita a mulher, e ela pega numa faca da mesa. Sem hesitar, ela corta a perna substituída enquanto diz a Uzil que ela é Eleonora, a guerreira mais bela de todo o planeta. Ela garante a Uzil que, mesmo sem membros, ela não precisa dele para nada. Ela começa a andar, e pouco antes de sair, Uzil desesperadamente diz que a vai contratar. Isso atrai a atenção de Eleonora, e Uzil prossegue, dizendo que era uma mercenária que lutava por dinheiro em vida. Ele acrescenta que Eleonora também vendeu o seu cadáver após a morte, o que é um sinal de desespero por dinheiro. Com tudo isso, Uzil a assegura que está pronto para contratá-la. Uzil pede a Eleonora que lute e ela admite que ele tem razão. Ela diz-lhe que, desde que o pagamento seja bom, não lhe interessa quem tem de matar ou em que luta se mete. Além disso, ela é movida pela determinação de que tem uma dívida enorme para pagar. Uzil propõe então a Eleonora um acordo: contratá-la por 80 mil milhões de ouro. Ele pergunta-lhe se esse dinheiro será suficiente para cobrir a dívida dela. Eleonora responde que deve chegar, mas ao mesmo tempo, duvida que Uzil tenha sequer esse tipo de dinheiro. Uzil pergunta-lhe então se ela sabe quão grande é o prêmio em dinheiro do torneio deste ano. Ele mostra-lhe o valor do prêmio para o vencedor, 100 mil milhões de moedas de ouro, uma quantia impressionante. Eleonora expressa o seu choque com o valor do dinheiro, e o Seol explica que é o desporto mais famoso do mundo neste momento. Eleonora revela que nunca teve talento para a necromancia, e por isso é que nem se deu ao trabalho de ver como as coisas funcionam. O Seol diz que ela é um tipo de cavaleiro cadáver, o que facilitará a entrada na competição, desde que escondam o fato de ela estar viva. Ele garante que não tem nada com que se preocupar e que podem até ter a chance de vencer se trabalharem juntos. Ele diz-lhe que eles se tornarão seres aplaudidos pelo mundo inteiro. Eleonora diz-lhe que não se importa com a fama, mas pergunta se ele lhe dará 80% do prêmio em dinheiro. O Seol confirma, dizendo que é a melhor oferta que ela pode conseguir. Contudo, Eleonora eleva a parada, pedindo 95% da parte. O Seol fica chocado ao ouvir isto, e considerando o custo dos materiais, decide negociar de volta para 85%. Eleonora renegocia para 95% e permanece firme em sua posição de que essa é a quantia que ela quer. Percebendo que não consegue demovê-la, ele concorda em ficar com 5% enquanto ela fica com a maior parte do dinheiro. Eleonora sugere um contrato, não confiando em meras palavras. Mais tarde, a caminhar pelas ruas, o Seol pergunta-lhe como se sente, e ela responde friamente que ele a atrasa. Ela também está a usar uma máscara estranha e exige saber por que tende a usar. O Seol revela ser uma regra fundamental para o uso de materiais em forma humana. Devem cobrir 80% do rosto para que ninguém os identifique. Ele então lembra a Eleonora que ela não pode deixar ninguém saber que está viva. Eleonora discute com ele, dizendo que tem um rosto lindo e precioso. Isso faz o Seol lembrar-se de avisá-la que ela também não pode falar, porque os cavaleiros não falam. De súbito, uma voz ressoa por detrás, proferindo o nome de Useol. Era Kalina, que o questiona por que ele ainda se encontra na cidade, apesar dos seus avisos prévios. O Seol quase se borra de medo ao ouvir a voz da mulher, e quando Eleonora pergunta quem ela é, ele garante que vai tratar do assunto e que ela não precisa de interferir. Kalina espanta-se que o Seol tenha erguido um cavaleiro após mais de 10 anos de luta. Porém, Kalina zomba da cavaleira de Useol, dizendo que é tão feia quanto ele. Kalina decide não atacar o Seol, pois prefere vê-lo ser esmagado no torneio. Eleonora não consegue ficar parada a ver alguém insultá-la e responde, dizendo a Kalina que ela parece um papiloma. Assim que Kalina ouve isso, ela se vira furiosa, e o Seol vê que tudo se complicou. Ele repreende Eleonora, relembrando que a mandou calar-se, mas ela responde que ele a está a deixar louca. Kalina pergunta a Useol se foi ele quem a insultou, e desesperado para esconder que Eleonora pode falar, Useol assume a culpa, dizendo que foi ele. Ele até repete o insulto, e isso irrita Kalina, forçando-a a mandar o seu cavaleiro atrás dele. Quando o cavaleiro avança, Eleonora prepara um contra-ataque e pede a Useol que apoie o seu pé direito.
Eleonora e o Cavaleiro Morto-Vivo então desferem um soco um contra o outro. Ao mergulhar na história de Kalina, percebe-se que ela possuía um certo talento superior ao dos demais. Com seu talento e esforço mediano, obteve resultados medianos. Por se considerar superior, ela olha de cima para os outros que não conseguiram o que ela alcançou. Assim, ela eleva a sua autoestima, tornando-se a maior alegria da sua vida. Por outro lado, o Seal, mesmo considerado um lixo, segue se esforçando em momentos bem difíceis. Contudo, apesar do seu esforço, ele sempre esteve abaixo de Kalina, que aproveitava para provocá-lo. Contudo, tudo mudou em um instante, quando o golpe de Eleonora facilmente destruiu o cavaleiro dela. O subordinado de Kalina fica chocado ao ver isso, porque Eleonora derrotou o cavaleiro com um único golpe, o que nunca tinha acontecido antes. Kalina não consegue acreditar que perdeu para aquele que ela sempre cuspiu. O Zil passa por ela, orgulhoso, perguntando se ela tem problemas com a derrota, mas ela só congela de raiva para não ser espaguetificada como o cavaleiro. O Zil sorri abertamente ao ver que Kalina não conseguiu dizer nada, e isso lhe mostra que a sorte pode ter mudado a seu favor. Enquanto seguem em frente, Uzio diz a Eleonora que eles tiveram sorte, mas avisa que o que fez foi perigoso. Ele diz-lhe que lutar fora da competição é proibido, pois a identidade dela poderia ter sido revelada. Eleonora fica irritada ao ouvir isso, perguntando a Useol se ele está a tentar dar-lhe ordens. Useol fica intimidado, como sempre, e diz à senhora que não lhe está a dar ordens, mas sim a fazer-lhe um pedido. Ele diz que ela pode ser a melhor lutadora, mas na guerra de cadáveres, ele ainda é o especialista. Useol lembra Eleonora que ela tem uma dívida, e que não deviam agir imprudentemente. Eleonora finalmente percebe o que Useol está a tentar dizer e diz-lhe que vai fazer o seu melhor para passar despercebida. Eleonora pergunta-lhe qual é o próximo passo, e ele responde que é hora de se inscrever como jogador, mas avisa-a de que o seu conhecimento básico será posto à prova. Eleonora logo se encontra em frente a 3 juízes. Os juízes, enojados com o andar dela, sugerem que corra. Ela tenta correr, mas a sincronização dela com Useol é ruim, e ela corre de um jeito bem assustador. Os juízes estão assustados, mas como ela cumpre os requisitos básicos e há necessidade de preencher as posições mais baixas, eles aceitam Useol como jogador. O ID de Useol é carimbado, e ele ganha uma caveira preta que o reconhece como jogador. Mais tarde, ele veste o seu uniforme de jogador e parece extremamente entusiasmado enquanto se olha ao espelho. Eleonora percebe e aponta. Useol admite estar empolgado por levar 17 anos para vestir o uniforme. Eleonora não se importa muito com isso, e pergunta-lhe quando é que ele planeia acertar os passos dela. Ela diz-lhe que se ele continuar a fazê-la parecer desajeitada, mais vale ela cortar a perna e lutar apenas com uma. Useol diz-lhe que ela talvez consiga isso contra humanos, mas cavaleiros estão noutro patamar, e superam força e padrões humanos. Useol garante que ela não ganhará com uma perna só, fazendo Eleonora gritar para ele acertar o ritmo, pois está sempre fora de sincronia. Useol grita de volta, lembrando-a que o corpo não é dele, por isso não há como ele estar em perfeita sincronia. Useol pergunta se ela se esforça para mover-se em sincronia. Eleonora retruca, perguntando por que ela deveria se sincronizar, já que ele é quem deveria acompanhá-la. Antes que ela possa gritar mais, surge o anúncio de que a cerimônia de abertura começará em breve, e todos os jogadores devem entrar na arena. Useol diz-lhe que continuam a conversa mais tarde, mas pede-lhe para pôr a capa, porque por alguma razão, eles têm de cobrir o seu cavaleiro. Enquanto avançam na fila para encontrar o seu lugar, Eleonora fala sobre os cavaleiros incomuns que os cercam. Useol pede-lhe que se foque nos seus assuntos, sem fazer alarido. Garante que se ela causar problemas neste ambiente, estará perdida. O anfitrião sobe ao palco, discursa, e diz aos participantes que o corpo humano é frágil, mas os nomes são lembrados para sempre. Ele afirma que alguns são lembrados por anos, mas outros serão recordados por um século. Há também os especiais, cujos nomes continuarão a ecoar mesmo daqui a 1000 anos, tornando-os basicamente imortais. O anfitrião espera que alguém de tal calibre esteja presente entre os jogadores deste ano. Com um tom convicto, ele indaga aos jogadores se todos estão prontos para participar no torneio, e eles, em uníssono, gritam que sim. Declara aberta a 145ª Guerra de Cadáveres. Ele então os informa sobre importantes detalhes da primeira rodada preliminar. Ele menciona que eles querem expor os novos jogadores ao público na primeira rodada, e planeiam eliminar cerca de 20% dos jogadores. Ele os surpreende, revelando ser por sorteio. Os primeiros com 2 vitórias passam, 4 derrotas eliminam. Os jogadores avançam se conseguirem vencer apenas 2 combates, e terão a chance de lutar por até 5 vezes. O anfitrião decide apimentar, escolhendo o primeiro lutador da ronda, e este acaba por ser Useol. Surpreendentemente, ele vai lutar contra o tipo feio que está ao seu lado. O tipo provoca Useol, dizendo que ele é um sortudo por ser o seu primeiro adversário, e garante a Useol que lhe vai mostrar a beleza que criou. Useol vira-se para o tipo, que assume de imediato que Useol o está a encarar por parecer horrível e feio. O sujeito categoriza Useol como igual aos outros.
Antes que continue com suas tolices, o Seol o corrige, explicando que sua atenção estava no seu cavaleiro, elogiando a criação magnífica. O Seol comenta que a cabeça é grande, mas os músculos e o esqueleto no pescoço a sustentam bem. O Seol também nota que a boca foi engrossada para compensar a fraqueza muscular esquelética, comum em anfíbios. No entanto, com tudo isso, o Seol assegura ao homem que ele será o vencedor do dia. Mesmo assim, ele quer que a luta seja boa, estendendo a mão para um aperto. O tipo fica chocado com isto, e após apertar a mão de o Seol, grita de excitação, dizendo que é a primeira vez que alguém lhe oferece um aperto de mão. O tipo fica impressionado por o Seol não se importar com o seu rosto, e admite que ele também é giro. O tipo então, animadamente, manda seu cavaleiro sapo se aprontar para mostrar a Useol a beleza que criou. Pouco depois, eles se preparam para a batalha. A Guerra de Cadáveres tem 3 rodadas preliminares, onde 1000 jogadores avançam para a fase principal. As regras das rodadas preliminares variam, o que dificulta a preparação dos jogadores. O formato de 2 vitórias, 4 derrotas, parece fácil. O Seol dá a Eleonora um dispositivo de comunicação mágico em forma de caveira. O Seol diz que modificou um pouco a aparência para que seja fácil de usar na orelha. Ele diz que ela pode comunicar com ele num raio de 300 metros, usando o brinco de caveira. O Seol explica que o dispositivo transmite todo tipo de som, em volume constante, audível só pelos usuários. É um recurso especial que usa magia de ressonância para transmissão. Eleonora testa o dispositivo, chamando o Seol de idiota, e perguntando se a ouve. O Seol responde que sim, e pede-lhe para não fazer nada estranho. O Seol vendeu metade dos móveis e materiais para obter o dispositivo de comunicação, então ele implora que não o perca. Eleonora pergunta-lhe então por que não verificam coisas como dispositivos de comunicação, já que o torneio é considerado a coisa mais importante do mundo. O Seol revela que a competição valoriza a individualidade do necromante e é por isso que acessórios são geralmente permitidos. Porém, o dispositivo bloqueia a comunicação na arena, pois o interior e exterior são vedados por um poderoso círculo mágico. E como se verifica, eles não estão a comunicar-se com ninguém do exterior. Assim que estão em sintonia, os dois entram na arena. O Seol tem de ficar no palco enquanto Eleonora e o outro cavaleiro se enfrentam na arena abaixo deles. O Seol sobe nervosamente ao palco, pois é a sua primeira vez. Ele não se surpreende com a falta de espectadores, pois são as rodadas preliminares e tanto ele quanto seus oponentes são desconhecidos. Quando o árbitro confirma que o Seol e Wung estão prontos, ele inicia o combate. O Seol grita para Eleonora, dizendo-lhe que é hora de mostrarem ao mundo o quão fortes eles são. Eleonora avança rapidamente para o sapo, mas tropeça pela falta de sincronia com o Seol. Eleonora fica frustrada com a falta de sincronia e diz a Seol que vai avançar sozinha, pedindo-lhe que acompanhe o ritmo dela. Eleonora corre ao sapo, pronta para o finalizar com um golpe. Ao chegar perto do sapo, ele salta, esquivando-se do golpe dela. Eleonora fica chocada e admite que, embora o sapo seja grande, ele salta muito alto. O Seol então a lembra que a chave para vencer é destruir o coração do cavaleiro adversário, uma joia vermelha. Em troca, Eleonora precisa proteger o próprio coração. O Seol diz que podem ter um ataque único forte em combate corpo a corpo, mas sua defesa é bastante vulnerável. Por causa disso, o Seol sugere que analisem lentamente as técnicas de ataque do adversário, mas Eleonora interrompe-o a meio. Ela diz a Seol que perder tempo só dará vantagem ao adversário, o que a prejudicará, já que nem consegue correr direito. Eleonora diz a Seol que vai equilibrar o jogo encurtando a distância. Ela salta na direção do sapo, mas ele desvia e vai para trás dela. O Seol está frustrado, pois vê claramente que Eleonora não tem intenção nenhuma de cooperar com ele. A única coisa que ela faz é tentar encurralar o sapo com um braço e uma perna funcionais, tornando-a muito lenta e previsível. O Seol se pergunta qual a técnica de ataque do sapo e por que ele continua a fugir. De repente, o Seol vê esporos estranhos nas costas do sapo. É então que Wung decide revelar suas cartas, dizendo a Seol que ele não passa de um competidor fraco. O sapo vira as costas para Eleonora, e de um dos esporos, emerge uma cabeça. Wung afirma que esta é a coisa mais bela que ele já criou. Eleonora fica chocada por olhar para um rosto, e lembra a Seol que ele disse que 80% do rosto devia estar coberto. O Seol então revela que o que ela está a ver não é um rosto humano normal. Wung explica que aquele rosto é o auge da beleza que ele criou ao longo de toda a sua vida, pesquisando as proporções mais ideais e perfeitas. Ele basicamente chama-lhe a beleza suprema, e diz que não é o rosto de ninguém deste mundo, e é por isso que não precisa de o cobrir. Orgulhoso da sua criação, decide mostrar do que é feita, e o rosto voa para Eleonora. É então que o Seol percebe o que é o rosto e grita para Eleonora desviar, pois é um explosivo. Eleonora observa o rosto a avançar rapidamente na sua direção, quase sem tempo para reagir. A seguir, o Seol vê a explosão e metade da arena fica coberta de fumo. Quando o fumo se dissipa, Eleonora é vista sentada no chão e falta-lhe o braço esquerdo. Eleonora pergunta a Seol se ele bloqueou o ataque, e ele diz sim. Ele sacrificou o braço dela e alertou-a para não ser atingida novamente, pois seria fatal. Eleonora então menciona que o rosto se estava a mover e questiona como Wung conseguiu fazê-lo.
O Seal então a corrige, explicando que um membro separado do corpo de um cavaleiro é incontrolável e sobrevive por um tempo muito limitado. Por causa disso, a trajetória da bomba será sempre uma linha reta. O Seal menciona então que o explosivo foi feito misturando a decomposição enzimática de anfíbios venenosos, que é o tipo que só explode com um grande impacto súbito. Como esperado, outro rosto voa para Eleonora, que desvia com facilidade. Com isso em mente, ela conclui que só precisam continuar a desviar-se. Como já não sentia uma grande emoção há muito tempo, ela diz a Useal que está na hora de terem uma luta a sério. Eleonora é rapidamente atingida por várias bombas, e Wong zomba dela, afirmando que ela mal consegue andar, então não tem por que continuar a fugir. Ele está ansioso por lhes provar que criou um dos mais magníficos cavaleiros que já encontraram. Ele continua a disparar bombas contra Eleonora, mantendo-a em alerta. Ao tentar escapar de um rosto, ela cai, mas por pouco evita a morte. O Seal diz que não podem continuar assim, não vencerão se ela não correr bem. O Seal analisou por que seus passos não se encaixam, e o problema de fato é a falta de confiança entre eles. O Seal afirma que a perna direita é parte dela, então é natural que se incline. No entanto, isso está a afetar o seu equilíbrio geral, e é por isso que ela cai sempre que dá um passo. O Seal então pede a Eleonora que confie nele para que consiga correr bem, sem se preocupar com a perna direita. O Seal está a dizer verdades, mas Eleonora o interrompe, afirmando que não confia nele, pois é ela quem arrisca a vida no campo de batalha, enquanto ele está comodamente a estalar os dedos. Eleonora levanta-se e continua a luta, dizendo que não confia em camaradas que não arriscam a vida com ela. O Seal fica perplexo, apenas observando Eleonora sofrer no campo de batalha. O Seal finalmente se abre, confessando a Eleonora que aquela era a sua última chance também. Ele expõe como nasceu num aterro sanitário e que ele é o lixo que todos detestam. O Seal diz que viveu a sua vida como filho de um lixo e foi constantemente desprezado. Ele era basicamente um fantasma para todos e sentia-se sempre muito miserável ao perceber que era o lixo de que todos falavam. O Seal disse a Eleonora que não teria razão de viver, se não provasse ao homem que o desprezou e ao mundo que ele se tornou o melhor. O Seal quer provar que todos estão errados, ou sua existência é sem propósito. O Seal confessa que encontrar Eleonora é sua última chance, por isso ele pede a ela que confie não nele, mas no seu desespero. Após a confissão sincera, Eleonora recua e deixa o Seal entrar na luta. Dessa forma, ela consegue avançar sem quase cair. Eleonora percorre a arena e o Seal celebra, pois ela finalmente decidiu confiar nele. Eleonora o adverte para não se enganar, pois não importa se seu passado é real. Ela diz-lhe que ele já a salvou 2 vezes e que está basicamente a apostar no facto de que ele o fará novamente. Eleonora diz que o equilíbrio ainda não é perfeito, mas o Seal responde que isso não importa, pois está muito melhor que antes. Além disso, Moon já usou metade de suas bombas. O Shio avisa Eleonora que sem as bombas, o sapo não passa de um sapo grande. Com isso claro, o Shio sugere que sigam em frente. Eleonora corre pela arena, obrigando Wong a disparar as bombas contra ela. Sem perceber, ele vê que só lhe restam 6 bombas e entra em pânico. Ele atira bombas freneticamente nela, enquanto Ushio foca sua energia em guiar Eleonora para a direção certa. Antes que Wong perceba, ele expele todas as suas bombas, e Eleonora ataca. Ela avança em direção ao sapo indefeso, e como esperado, o sapo salta no ar para desviar do ataque dela. Porém, Eleonora e Ushio já haviam previsto, dando-lhes tempo para mudar de direção a tempo. Ao se aproximar do sapo, rostos emergem dos esporos, surpreendendo Eleonora. Wong ri loucamente, dizendo que eles o subestimaram. Ele aparentemente ocultou 10 bombas no sapo, caso as coisas dessem para o torto. Eleonora se vê em uma situação bem complicada com todas as bombas vindo em sua direção de uma vez, enquanto Ushio comemora que já venceu. Pouco antes das bombas, Ushio age rápido, diz a Eleonora para atingir o chão. Eleonora segue e atinge o chão com sua técnica poderosa que libera uma onda de choque massiva. Wong fica chocado ao ver isso pois sabe que não foi o ataque dele que causou tanto dano explosivo. Quando a fumaça se dissipa, Eleonora está no meio de uma grande cratera e elogia a decisão eficaz de Ushio. Ushio notou que, com a força de seu soco, ela ativaria as bombas ao arremessar detritos. Ushio admite que arriscou, sem saber o poder da técnica de Eleonora. Contudo, a técnica possui uma desvantagem, você sabe. Ela só pode ser usada uma vez, pois canaliza tudo o que ela tem em seu punho. Após usar a técnica, seu punho escurece e leva umas 4 horas para voltar ao normal. Foi quando Ushio notou que era uma técnica de uso único por partida. Ushio perguntou o que aconteceria se ela usasse o punho antes do tempo de recarga. Ela revela que seu corpo não aguentaria usá-la 2 vezes seguidas, e seu coração explodiria, matando-a. Como a técnica já foi usada, eles ficaram sem nada. Contudo, o mesmo se aplica a Wong. Estando em um impasse, Eleonora decide que é chegada a hora de eles travarem uma batalha corpo a corpo apropriada. Após feroz batalha contra o sapo, ela destrói a joia vermelha, quebrando o coração do cavaleiro e o aniquilando. O juiz encerra o jogo, declarando Ushio o vencedor.
O Shio grita e comemora quando é anunciado como o vencedor da batalha. Ele parabeniza Eleonora, dizendo que lutou muito bem, a elogia, afirmando que é a guerreira suprema. Eleonora consegue se controlar, dizendo a Ushio que ele também se esforçou muito, com movimentos inesperadamente bons. Ushio fica feliz e sugere que eles mantenham o ritmo. Quando ele está para sair da arena, ouve Wong lamentar por seu cavaleiro, dizendo que criou o mais belo. Ushio se aproxima, dizendo que seu cavaleiro era magnífico. Wong choca-se e pergunta novamente para confirmar que Ushio não errou. Ushio confirma, dizendo que seu cavaleiro, embora belo e cheio de paixão, não superava o seu. Wong fica totalmente impressionado e, em seguida, confessa que é a primeira vez que alguém o elogia por ter criado algo tão belo. Ushio então lhe diz que havia uma coisa que faltava. Ele afirma que o rosto que criou para as bombas se preocupava demais com padrões de beleza alheios. Ushio diz que a beleza é subjetiva e objetiva. Ele diz a Wong que, em vez de focar nos outros, deveria mostrar a beleza da sua própria perspectiva. Wong fica surpreso com a sugestão e admite nunca ter pensado assim. Wong comemora a nova ideia que acabou de receber e garante a Ushio que será seu fã número 1 e o verá chegar ao topo. Wong apoia Ushio, dizendo que ele é capaz, e isso o atinge profundamente. Wong então diz que criará um cavaleiro mais belo para surpreender o mundo. Em casa, Ushio queixa-se do nome extenso de Eleonora, considerando-o ineficaz. Por causa disso, ele decide que vai encurtar para Eli. Eli grita dizendo que não são amigos e que ele não tem direito de chamá-la assim. Ushio grita de volta pedindo que ela use o bom senso. Ele destaca que cada segundo na batalha é crucial e gritar o nome longo dela só vai complicar as coisas. Ele compara Eleonora a Eli e ela finalmente entende o que ele quer dizer. Eli retruca, pedindo que a chame pelo apelido só nas lutas. Ele pede a Ushio que agende o próximo adversário. Ushio explica que normalmente dispõe de uma semana para reerguer seu cavaleiro. Porém, o problema que encaram é que o oponente é sorteado. Eli fica confusa e pergunta por que isso é um problema. Ushio então aponta para o crânio em seu peito, dizendo que é um cartão de identificação que prova que ele é um necromante. Por isso devem usá-lo sempre. Conforme o desempenho anterior, recebem um crânio de cor e forma distintas. A sétima e última classificação é o crânio preto, o que Ushio usa. A sexta classificação, bronze, é para quem alcança a segunda rodada preliminar. A quinta prata é para os que avançaram à rodada principal. Há a terceira classificação, diamante, para os que ficaram abaixo do 36º lugar. A segunda classificação, esmeralda, é para quem ficou abaixo do 11º lugar. O rank 1 rubi é para quem fica entre o 10º e o 2º lugar. E por fim, a classificação 0, que é ônix, e este é, sem dúvida, o campeão. Cada forma tem cor e formato únicos. Após a explicação, Eli conclui que, pelos resultados, quanto maior a classificação, mais forte o adversário. Ushio diz que ela está certa e, como é aleatório, um bronze, da sexta classificação, pode acabar enfrentando um diamante, da terceira classificação. Ushio diz que eles podem ter azar e lutar contra um esmeralda de classificação 2. Eli admite que seria um problema se encarassem alguém mais forte, pois seus movimentos nem mesmo estão perfeitos. Uzil então decide ver quem é o próximo oponente, e ao abrir o envelope, seus olhos se arregalam de horror. Enquanto isso, seu oponente Raal também descobriu que vai lutar contra um ninguém chamado Ushio. Seu assistente o informa que não há dados sobre Ushio, já que é sua primeira participação no torneio. Raal sorri, considerando a vitória fácil. Afinal, é um necromante rubi, classificação 1. Raal é a muralha impenetrável, vitorioso no torneio, e aclamado por todos. De fato, ele venceu o torneio 2 vezes, deixando seus fãs compartilharem um momento glorioso. Raal curtia a fama e a glória de ser campeão até cair para a primeira classificação. Raal saboreia sua comida, recordando os tempos gloriosos de quando ele era um campeão. Ele liga para a assistente Sophie, perguntando sobre as cartas de fãs do mês. Sophie o informa que o número total de cartas de fãs que ele recebeu no mês foi pouco mais de 1.200. Raal se choca ao ouvir isso, e Sophie informa que é uma queda de 15% anual. Raal fica horrorizado ao constatar que a previsão de uma queda anual de 15%, caso ele não consiga se tornar campeão novamente, está se concretizando. Sem dúvida, ele vê que os números não mentem. Raal pergunta a Sophie o que a mídia e os analistas dizem sobre ele vencer o torneio este ano. Sophie calcula a chance de 2,7% de vitória, deixando-o ainda mais horrorizado. Ele esmurra a mesa com raiva porque percebe que todos concluíram que ele é incapaz de vencer. Mas ele está determinado a provar que ainda é forte para vencer. Ele confirma o nome de seu oponente da preliminar, o azarado Uzeyu. Sophie informa que não há dados sobre Uzeyu, pois é sua estreia. Contudo, dados prévios indicam que um estreante tem 99% de chance de não contra-atacar suas técnicas eficazmente. Raal quer aumentar suas chances de vitória, exibindo a todos sua grande diferença de poder.
Ele quer levar isso ao extremo para que ninguém possa negar sua grandeza. Enquanto isso, o Seiyu está trabalhando no braço de Eli quando fala com ela sobre Hao. Eli ri do nome de Hao, mas o Seiyu a adverte que Hao não deve ser subestimado. O Seiyu revela que ficou em 10º lugar no ano passado e venceu 2 vezes, o que o torna um jogador habilidoso. O Seiyu menciona que só há 2 formas de definir o vencedor na guerra de cadáveres. O método popular é destruir o coração do cavaleiro adversário. O outro é se render. Contudo, render-se não significa apenas desistir, mas sim abandonar toda a guerra de cadáveres. E após isso, só contam os resultados até a partida perdida. Como esperado, a partida seguinte não ocorre, e o jogador sofre críticas intensas. Quando Eli ouve isso, ela admite que a guerra de cadáveres é um esporte mais insano do que ela imaginava. É basicamente dizer que eles têm que lutar até que um deles morra. O Seiyu concorda, dizendo que um cavaleiro é só uma ferramenta. Mas para Eli é diferente, se seu coração for destruído, ela morre. E desta vez será permanente, o que torna toda a situação delicada. Considerando os riscos envolvidos, o Seiyu pergunta a ela o que ela planeja fazer. Eli pergunta se ele sugere desistir, só porque o oponente é forte. Eli sorri e diz ao Seiyu que ele a subestima e o que ela é capaz de fazer. Eli revela que passou a vida toda na selva, matando só para pagar a dívida. Afinal, ela sabe que precisa vencer os mais fortes se quiser ganhar. Eli diz ao Seiyu que arriscar a vida para ela não é nada, e o adverte a não desistir sem sua permissão. O Seiyu sorri ao ouvir isso. Era o que ele esperava dela. O Seiyu revela que é sua última chance, e por isso insiste para que Eli treine muito com ele, já que pode ser a última partida deles. Logo após, os funcionários do torneio limpam e discutem a próxima rodada preliminar, entre o Seiyu e Hao. Acontece que a arena está lotada de gente porque Hao está competindo. Um dos faxineiros diz que os jogos de Hao eram muito animados. Contudo, ele crê que o auge de Hao ficou para trás. Suas habilidades decaíram, mal chegando à 10ª posição no último torneio. O sujeito insiste em suas palavras ásperas, alegando que um necromante em declínio só declinará mais. Hao entra na sala e ouve o comentário do faxineiro. Isso o atinge no fundo. Parado na entrada da arena, ele se motiva, dizendo a si mesmo que consegue. Assim que ele entra, a multidão enlouquece e torce por ele. Eli se surpreende com a multidão presente para o combate, mesmo sendo apenas as rodadas preliminares. O Seiyu diz a Eli que é porque Hao já foi um campeão. Quando Hao sobe ao pódio, ele grita sua frase de efeito. A verdadeira medida da força não é como você ataca, mas como você defende. Ele continua se elogiando, falando sobre como ele é o escudo, e a multidão repete cada canto, já que está gravado em suas mentes. Após animar a multidão, ele finalmente faz o gesto de necromancia para, assim, revelar seu cavaleiro colossal. Eli se choca ao ver uma parede enorme à sua frente. O Seiyu então revela que o que ela está vendo é uma combinação de vários materiais e criaturas vivas, criando uma parede e escudo vivos. O Seiyu revela que a muralha nunca foi rompida por ataques físicos, químicos ou mágicos. Na verdade, é muito perigoso atacá-la de qualquer jeito, porque apenas a arma do atacante será danificada, o que o colocará em desvantagem. O Seiyu crê que, por mais fortes que os golpes de Eli sejam, ela não perfurará a muralha. O Seiyu revela que só há uma chance, e por isso, o corpo principal por trás da muralha precisa ser atacado. Ele crê que será uma tarefa fácil, já que o cavaleiro é enorme, e portanto, lento. No entanto, o Seiyu corrige essa ideia, dizendo a ela que a razão pela qual a própria muralha é perigosa é por causa de seu tamanho esmagador. Exatamente como o Seiyu disse, Eli testemunha o quão perigosa a muralha é quando ela vem caindo em sua direção com o objetivo de prendê-la. Quando o Seiyu percebe que Eli está encurralada e em apuros, ele ativa o gancho de agarre em seu braço esquerdo, usando-o para salvá-la no último segundo, antes que o cavaleiro de Hao a esmague. Eli, grata por estar viva, admite que o braço é útil, apesar de ter problemas para o pouso. O Seiyu se alegra por ela ver o valor do braço, lembrando que já havia dito isso. Porém, ele a alerta que não podem confiar só no braço, pois é feito de materiais baratos, o que trará desempenho inferior. Mesmo assim, o gancho agarra 5 metros de uma vez. Como o cavaleiro virou, Ucio acredita que eles finalmente têm uma chance de acabar com ele. Ele prende o gancho no cavaleiro e encurta a distância, esperando esmagá-lo de uma vez por todas. Enquanto ela se aproxima da muralha, Ucio a adverte sobre o ataque, porque ninguém jamais conseguiu rompê-la. No momento em que Eli se aproxima o suficiente, a muralha se estende com o objetivo de prendê-la. Ucio choca-se ao ver, e Eli logo se vê em situação delicada. Ela é levada a questionar Ucio sobre a incrível agilidade do cavaleiro. Ucio esclarece que guiar um cavaleiro é como sentir e coordenar cada minúsculo capilar de outra pessoa. Ucio explica que, ao tensionar o músculo gastrocnêmio, o tendão de Aquiles é puxado, elevando o calcanhar. Ele também revela que o controle inadequado dos músculos eretores da espinha causará a perda de controle da parte superior do corpo.
O Sil afirma que uma operação assim se torna mais complexa quanto mais variadas e maiores forem as peças móveis, o que implica que mover um cavaleiro grande é uma tarefa árdua. O Sil admira a capacidade de Raul de mover um cavaleiro colossal e o dividir para movimentar suas partes. Esta é a primeira vez que o Sil vê Raul se mover assim, e ele percebe claramente que ele veio preparado para a luta. Por outro lado, Raul está se esforçando ao máximo, e o sangue saindo de seu nariz é uma prova disso. Ele está pronto para ir ao extremo para que todos saibam que ele possui um poder imenso. Antes que ele perceba, ela está no meio de algo como uma boca enorme se fechando sobre ela. O Sil logo vê que Raul tenta encurralar Eli formando uma caixa com as paredes. O Sil sabe que no momento em que ele conseguir, será o fim para eles. Para impedir isso, ele diz a Eli que a arremessará e a incita a pular. O Sil, apressadamente, joga Eli na única direção que sua mente concebe. Ele erra o alvo, fazendo Eli o repreender, mas ele alega dificuldade para ver, por isso não consegue mirar bem. Ele grita para ele tentar, pois as paredes a encurralam. No último segundo, Úcio consegue tirar Eli daquela situação apertada. Eli consegue alguma distância entre ela e o cavaleiro, mas não é muita, já que o cavaleiro domina basicamente a arena inteira. Mesmo assim, Úcio crê que haverá uma brecha e incita Eli a prosseguir. Eli concorda, avançando novamente para o cavaleiro. Ela tenta ganhar altura com o gancho de agarre, mas antes que percebam, eles se veem presos de novo. Raul zomba deles, dizendo que não conseguirão romper sua muralha com táticas tão insignificantes. Antes que ele perceba, ela está fugindo de novo, enquanto Uso tenta encontrar uma abertura para eles. Ele vê uma fresta à direita e tenta prender o gancho lá, mas falha de forma espetacular. Úcio então pergunta a ela sobre o lado direito, e ela revela que também não há espaço. Eles continuam tentando vários ângulos, mas tudo dá errado, e os espectadores estão adorando o show. De repente, a situação de Eli piora quando o gancho de agarre se quebra. Úcio choca-se vendo isso, e concorda que ele imitou a abordagem na batalha. O Sil é levado a refletir sobre o que enfrentam, e ele admite que o poder de Raul é de fato opressor. Contudo, ele crê que há uma forma de rompê-la. De repente, algo lhe ocorre, e ele diz a Eli que a luta estava sendo abordada de modo equivocado. Úcio revela que ninguém conseguiu, mas havia uma condição que todos ignoraram. Eli pergunta a condição, e ele diz que não há garantia de que a muralha é de fato inquebrável. Eli então pergunta o que ele sugere que façam. O Sil diz que ninguém rompeu a muralha, mas ouviu que tempos atrás, um cavaleiro com ataques físicos especiais conseguiu rachá-la como último recurso. No entanto, todos que tentaram de novo depois disso falharam, sem sequer causar dano algum. Por causa disso, atacar a muralha de frente se tornou algo que ninguém mais considerou. Úcio, por outro lado, crê que eles terão uma chance se desferirem o ataque mais forte do mundo, que só Eli pode executar. Sendo a única chance, Eli diz a Úcio que arriscar a vida pela oportunidade não a importa. Eli se prepara para enfrentar a grande muralha, e Úcio lhe comunica a localização do corpo principal. Ele diz que vai mirar com o braço esquerdo dela, incentivando-a a atacar de uma vez. Com o plano bem definido, Eli ativa sua técnica, pronta para dar o golpe mais forte que puder na muralha. Ela avança para a muralha, chocando Raal, que crê que eles enlouqueceram. Já que escolheram a morte, Raal decide agilizar e ativa a câmara de compressão, pronto para esmagar Eli. Pouco antes de a muralha a engolir, Eli consegue desferir seu soco superpoderoso nela. Antes que o soco de Eli atinja o alvo, a cena vai ao passado de Raal, mostrando o esforço dele na necromancia. Graças ao seu esforço, o mundo pode reconhecer seu talento. No entanto, nos últimos anos, ele tem sido visto apenas como um fracasso. Ele informa a Sophie que a mídia e críticos só aguardam seu próximo fracasso para terem o que noticiar. Raal reflete sobre seu futuro após a aposentadoria. Em vez de desistir, decide competir mais uma vez, entregando-se por completo. Tudo o que ele mais quer é ouvir os aplausos só mais uma vez. Agora, no presente, a realidade vacila quando o soco de Eli atinge e estilhaça seu cavaleiro bem à sua frente. Todos, incluindo Raal, ficam mudos pois sua muralha impenetrável simplesmente desmoronou. O Zeio mal crê que ele e Eli venceram novamente, desta vez contra o famoso Raal. Enquanto ele ainda tenta assimilar a informação, um aplauso ecoa pelas arquibancadas, e as pessoas o aclamam, dizendo que é simplesmente incrível. Todos voltam a sua atenção para o Zeio, questionando quem exatamente ele é. Ninguém que assiste o conhece, pois é a primeira vez que o veem. Os olhos de Zeio brilham em puro choque e admiração. Ao regressarem à sala dos fundos, o Zeyu, entusiasmado, relata a Eli como todos os aplaudiam. Como de costume, Eli diz ao Zeyu que não liga para o que os outros dizem, mas que está contente por ter lhe demonstrado que seus punhos são os mais poderosos do mundo. O Zeyu concorda com ela, dizendo que eles conseguiram fazer algo que ninguém mais conseguiu. O Shio está comemorando sua vitória quando Raul aparece, perguntando se ele se acha melhor por ter feito algo que ninguém conseguiu no passado. Ele acrescenta que o Shio pode estar feliz por se tornar famoso, mas o avisa para ter cuidado, porque o público ficará mais animado com seus erros do que com seus esforços.
Ele ainda alerta Ushio. O público espera mais seus fracassos que seus sucessos. Raul então lhe faz uma pergunta genuína. Ushio está pronto para as consequências do sucesso? Com um sorriso confiante no rosto, Ushio diz a Raul que está pronto. Raul, pego de surpresa pela resposta confiante de Ushio, diz que aguardará para ver quanto sua confiança durará. Raul diz a Ushio que da próxima vez que se encontrarem, ele definitivamente não vai pegar leve. Dito isso, Raul se retira, infeliz com o resultado. Quando Ushio retorna ao seu lar, ele joga sobre a mesa uma bolsa repleta de moedas de ouro. Eli pergunta o que é aquele dinheiro, e ele diz que é o prêmio por passar na primeira rodada preliminar. Ele então percebe que Ushio já ganhou 2 vezes, estando pronto para a próxima rodada. O rosto de Ushio se ilumina de pura felicidade ao dizer a Eli que este é o primeiro dinheiro que receberá, assim que for reconhecido como um necromante. Eli não liga muito, focada na próxima rodada de jogos. Ela prevê a segunda rodada em cerca de 4 semanas, pois alguns jogadores têm mais 3 rodadas. Eli prossegue, dizendo que a primeira parte do dinheiro é de Ushio, conforme o contrato. Ela o incentiva a aproveitar o dinheiro e gastá-lo com sabedoria. Ushio então pergunta o que ela fará enquanto estiverem parados. Ele responde que precisa ficar em casa, pois seu corpo está estragado e ela não tem para onde ir. Uzui pensa por 1 minuto e decide ajudar, mergulha em seu vasto conhecimento e ajuda Eli a criar um braço similar ao seu corpo original. Embora não seja totalmente perfeito, parece incrível, e Eli adora. Além disso, Uzui lhe comprou roupas femininas, e sendo a primeira vez que compra algo assim, ele não sabe se servirá nela. Ushio garante que, usando o vestido, ninguém saberá que ela é uma cavaleira cadáver. Ushio a incentiva a vestir a roupa para que juntos possam sair e gastar dinheiro. Eli pergunta por que o vestido, e ele diz que tendo ganhado o dinheiro juntos, é natural que o gastem juntos. Ushio a informa que muito acontece na cidade necromante. Eli tenta se controlar, mas admite que Uzui é fofo às vezes. Eli então o instrui a se retirar do quarto, levando Uzui a questionar por que ele deveria sair. Ele lembra que precisa se trocar e não pode fazer isso na frente dele. Uzui faz o que ela manda, e depois de vestir sua própria roupa, fica ao lado da porta esperando ele sair. Uzui teme que seu sucesso recém-encontrado possa terminar rapidamente. No entanto, se ele conseguir vencer, receberá aplausos do mundo inteiro. Ele reflete sobre isso enquanto Eli abre a porta para sair. Ele se prepara para repreendê-la, mas a beleza de Eli o deixa boquiaberto. Ushio fica sem palavras com o quão linda ela está no vestido. Eli a princípio não percebe, e pergunta sobre as coisas divertidas que ele mencionou. Ushio mal consegue fechar a boca enquanto seu rosto fica vermelho de tanto corar. Ao ver isso, Eli grita, perguntando por que ele está corando. Ela exige saber se ele estava tendo pensamentos estranhos sobre ela, e Ushio é forçado a dizer que Eli está realmente linda. Ele, como homem, acha natural sentir-se atraído por ela. Ushio também acrescenta que a vibe é diferente agora que ela está usando roupas casuais. Ushio diz o quão charmosa Eli parece, e isso deixa a garota atordoada. Ela tenta esconder suas emoções gritando com Ushio, perguntando o que ele está tentando fazer. Ela lhe pergunta se ele está tentando se declarar, esquecendo o tipo de relação que eles têm. Ushio se choca ao Eli achar que ele se declarava, afirmando que não pretende namorá-la. Ushio admite ter expresso sentimentos sob perspectiva biológica. Eli pergunta a Ushio se ele tem amigos. Ele responde que não, pois todos o ignoraram, chamando-o de lixo. Ushio diz que seus únicos amigos são baratas e larvas. Logo depois, Ushio os leva a um restaurante elegante. Ushio, maravilhado, observa o restaurante. Eli o repreende, perguntando por que ele parece tão feliz, sendo que ele a trouxe. Ushio confessa que também nunca esteve lá antes, obviamente por não ter dinheiro. Porém, ele a informa que estão num famoso restaurante da cidade dos necromantes. Ushio lhe diz que os crânios são feitos de ingredientes descartados. Eli se surpreende ao saber, pois não pensou que seriam crânios humanos reais. Momentos depois, o pedido chega à mesa. Eli é pega de surpresa pela aparência do prato. Ela se vê obrigada a perguntar a Uzui se a comida está viva, mas ele diz que não. Ele explica que o que ela vê é massa de batata fantasma. Uzui explica ainda que ela só cresce em solo que morreu e voltou à vida. É uma batata rara com propriedades regenerativas notáveis. Seu amido é misturado com casca de ovo de basilisco moída, especiarias e ingredientes mágicos. Ele diz a Eli que a constante contração e expansão o faz parecer vivo. Eli fica impressionada com a quantidade de conhecimento dele sobre o prato. Uzui revela que é um dos mais famosos da cidade e que sempre desejou prová-lo, por isso fez sua pesquisa. Então ele pergunta se ela ainda sente o gosto, pois dizem que o prato é melhor enquanto se move. Ele a convida a provar e ela, hesitante, morde. Para sua surpresa, o sabor é ótimo. Eli admite que nunca havia provado nada igual antes. Ela descreve a textura que causa formigamento a cada mordida. Ademais, ela fica impressionada com a cremosidade e a profundidade do umami de alho. Enquanto ela analisa a comida, Uzui já devora seu prato.
Uzui não consegue crer no sabor da comida. Ao sair do restaurante, avista um vendedor de algodão doce artesanal que, embora tentador, eles não compram. Momentos depois, Eli vê uma estátua dourada e pergunta a Uzui sobre ela. Uzui explica que a estátua é da campeã do ano passado, Karin Crow. Uzui revela que ela, com 19, foi a mais jovem campeã. Uzui explica que eles geralmente erguem uma estátua do vencedor e a exibem na praça central para que os visitantes da cidade a vejam e se inspirem.